Olá, bem-vindo ao Papo Primata número 2 sobre o futuro do design. E hoje a gente vai discutir sobre essa intrínseca relação do design e do futuro. Afinal, o design é a disciplina de modificar a realidade, como a gente falou no episódio número 1. E o futuro é uma consequência das ações feitas no passado e no presente, né? É uma mescla de resultados previsíveis e improváveis que fica ali no meio de distopias e utopias. E como a gente vive cada vez em tempos onde tudo é cada vez mais modificado o tempo todo, a gente vai falar um pouquinho também como se preparar para um mundo cada vez com mais incertezas, que sempre teve muitas incertezas, mas a gente só não gostava de aceitar. E nessa conversa a gente tem aqui Ricardo Schirmer. É isso aí. Vitor Vida. E aí, pessoal? E eu, Rafael Berloff. Então, bora pro papo. É isso aí, vamos futurar hoje um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue trazer um pouco mais dessa visão nossa interna, mas externalizar um pouco, né? Isso que a gente tem de vislumbre aí para o futuro, principalmente ligado ao design. Exato. E já vamos abordar o tema lá direto aqui, né? Não tem nada antes, aqui é só a pauta mesmo, né? A gente só vai direto ao ponto e devaneios que vão acontecendo eventualmente. Então, falando sobre a parte de se preparar, acho que a parte mais importante que a gente tem aqui para abordar é como que a gente vai fazer design no futuro, né? Quais vão ser as nossas técnicas e as ferramentas que a gente precisa dominar nesse futuro eminente, né? Porque a gente vislumbrava antes, nossa, o design no futuro, o design em 2030. Não, a água tá batendo no bumbum, a gente tá em 2023 e tudo tá mudando mais rápido do que a gente podia imaginar. Não tem carro voando, mas tem coisas muito mais impressionantes, vamos ser honestos. Porque eu prefiro trabalhar de casa. É verdade. E a ideia de futuro, né, cara, que a gente tinha 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, ela se modificou de um tal jeito que esse futuro para mim já é uma outra coisa completamente diferente. E a expectativa também, ela mudou drasticamente. Vamos falar sobre isso também. Eu acho que a gente tem um início de conceituação sobre o que a gente vai falar hoje, que é entender o que é o futuro, o que é essa entidade desconhecida, incerta e a gente não vai trazer nenhuma definição concreta, lembrando que a gente está fazendo uma conversa aberta aqui, então os conceitos que a gente está trazendo são totalmente tirados da nossa experiência, da nossa cabeça. Nada é certo, assim como o futuro, né? Então, eu acho que a gente pode abrir um pouco mais de discussão, mas só pensar em como o futuro ele pode ser moldado de alguma maneira, mas a gente nunca vai ter certeza de como ele vai ser, né? Eu acho que a gente consegue antecipar muita coisa, a gente consegue prever certas coisas, né? Mas lá no futuro ele é esse grande emaranhado de possibilidades, né? E quando você fala do design, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais, né, para frente, mas você tem uma complexidade cada vez maior, né? Deixando esse futuro cada vez mais nebuloso, né? E como ele as coisas estão mudando cada vez mais rápido, a gente tem menos dicas, né, desse futuro, né? Antes, né, como o Rick falou, a gente tinha uma visão de futuro, né, lá atrás, né, em 20, 15 anos. Agora a gente tem uma outra e provavelmente daqui a muito pouco tempo a gente vai ter uma outra, sabe? Porque a mudança é muito rápida, né? E no mundo do design é a mesma coisa, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais de ferramentas, mas principalmente voltado a ferramentas, assim como a gente já falou na live passada, né? Que é o design ancestral. E o uso de ferramentas molda, né, como o Sapiens evolui, e falar sobre ferramentas do futuro é fazer um ensaio sobre como será o Sapiens, né, no futuro. Então, isso está totalmente ligado ao design, né, assim como a gente já resgata, né, de outras conversas. Então, eu acho que só para propor aqui um campo para a gente discutir, né. Outra coisa, a gente compartilhava o futuro, né? E quando a gente falava em futuro lá no passado, um tempo que o futuro não era tão modificado assim como é hoje, a gente compartilhava uma ideia, uma visão. E hoje a gente não consegue, né, Vitor? Eu não consigo compartilhar a minha visão de futuro, a ideia de futuro que eu tenho com ninguém. Que ela se tornou cada vez mais particular, né? Então isso tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. Talvez uma referência interessante pra gente pensar é como o pessoal desenhava o futuro pensando em décadas, né? Então, na década de 50, pensando nos anos 90, nos anos 2000, né? Os anos 2000 sempre foram muito simbólicos e a gente já passou deles já tem um tempo, inclusive. E tudo fica cada vez mais rápido essa previsão e a gente, à medida que ganha ferramentas para prever o futuro, a gente começa talvez a ter uma noção dessa complexidade com tantos dados, né? Tantas informações de tudo que pode ser, e cada vez mais gente fazendo, assim como é o crescimento da ciência, né, que cada vez gera um volume de ciência maior do que todo o período que existiu antes dos últimos anos. Assim, a gente vai dobrando o conhecimento, é quase que a exponencial de Moore.
Então a gente vai ganhando conhecimento e eu acho que isso vai deixando o futuro cada vez mais turvo porque mais variáveis entram em jogo, né? Como se todo mundo estivesse tentando fazer alguma coisa, algumas vão dar certo, algumas vão dar errado, vai variar de pessoa para pessoa e contextos e cenários, mas tudo vai mudar e aí uma interfere com a outra, então esse futuro vai ser gerado por um monte de gente tirando D20 ou tirando, sei lá, tirando 9 no dado ali da vida. Caos total, loucura, pânico, gritaria. O que é interessante é pensar todo mundo que vislumbra esse futuro, né? Esses grandes gênios ou visionários. Acho que chamar de visionário pode ser o formato mais interessante. É o interessante de acompanhar, assim. Desde o pessoal que idealiza um Mad Max, né? O futuro distópico de um lado, o pessoal que vislumbra ali um Asimov, que conseguiu antecipar questões de robôs e inteligência artificial há muitos anos, muitos e muitos anos. E até antes, quando começaram a conceber, a gente estava falando, inclusive, antes da conversa do papo entrar ao vivo, né, sobre os Jetsons, falando da videoconferência, e isso é década de 50, né? Eles não sabiam como que ia ser, não tinha-se a ideia da internet necessariamente, mas eles sabiam que a gente ia falar uns com os outros se olhando, isso por causa da revolução do rádio. Então, hoje a gente consegue imaginar coisas de inteligência artificial com base no que a gente tem em mãos hoje, mas logo, logo vamos ter mais coisas. E aí tem toda uma questão que a gente vai falar, acho que um pouquinho mais para frente, mas de como tecnologias e mídias, elas começam a dar infraestrutura para esse futuro ser construído, né? Existem coisas que elas vão acontecer, porque existe muito dinheiro, muito investimento, muito desejo de capital e de estados e de coisas do tipo, e elas vão ser consolidadas, né? São inevitáveis. Outras coisas são impostas culturalmente e algumas coisinhas muito raras ali, elas acontecem por causa de um desejo, de um ímpeto de algumas pessoas que querem fazer alguma coisa muito diferente, aí elas revolucionam tudo, né? Mas elas tinham infraestrutura para fazer essa revolução muitas vezes, né? Não vem sozinho, né? Saindo da caverna inventando o carrinho voador, né? Isso é um fruto é o resultado, né? Consequência de muitas coisas. E a gente atribui esse trabalho, né? De alguma maneira a pessoas que pensam em futuro. E olha só que coincidência, né? Nós aqui, designers, fazemos isso diariamente, né? A gente está sempre pensando no futuro. O Rafa introduziu, né, esse conceito, a gente pode explorar um pouquinho mais. E não só isso, mas como tem uma consequência negativa disso, né? E por que né, a gente vai falar de como isso pode ser manipulado de uma maneira negativa. Então, a gente está sempre pensando no futuro quando a gente vai projetar qualquer coisa, quando a gente vai imaginar qualquer coisa, né, algo que pode influenciar como o mundo, né, vai ser para frente, porque a gente só consegue fazer isso, né? O mundo do passado a gente não consegue mexer nele, né? O mundo do presente ele é muito cedo para a gente conseguir atuar, apesar de ter muita gente querendo resposta imediata, né? Ou solução agora. Não vai ter, é impossível, né? Então a gente está sempre pensando pelo menos um tempo, né, considerável aí no futuro. E isso é bem interessante, aí eu queria trazer a problemática com relação a isso, que é quando a gente olha para o futuro e a gente busca certeza imediata, a gente tende a se abraçar, né, ou a considerar coisas que já são consolidadas, né, já estão certas. Então, isso começa a criar um vício mesmo, e aí, extrapolando isso, um vício algorítmico, né, de sistemas de busca ou de interfaces aí que te ajudam a referenciar, por exemplo, né, a criar esse banco de elementos de onde você vai tirar, muito pasteurizado, né? Muito igual, todo mundo fica votando no seguro, e aí a gente acaba tendo, né, um sintoma disso, né? E a gente consegue ver isso hoje com muitos produtos, que é produtos extremamente parecidos, né? Por exemplo, do smartphone ou carros de uma maneira geral, arquitetura é um grande exemplo disso, né? Então a gente começa a ter esse sintoma mesmo das referências que são comuns e seguras. Vitor, você não precisa nem ir para o produto lançado. Você não precisa nem ir para a gôndola. Você entra no Behance e você dá uma pesquisada lá, você vai ver concepts que são iguais, né? Isso é um sintoma. É cópia? Não, a gente passou disso. Às vezes o cara está do outro lado do mundo... um cara que, ou uma pessoa, um designer, uma designer, enfim, desenvolve praticamente o mesmo produto. É incrível, porque são culturas diferentes, né? São linguagens diferentes, e eles estão reproduzindo o mesmo produto. Então isso é um sintoma que tem a ver com o futuro, né? A mesma solução em diferentes contextos, né? E muitas vezes eles não fazem sentido, né?
E isso traz a parte dos dados que a gente comentou, né, de forma bem direta. Inclusive tem alguns vídeos pelo YouTube, né, já falando disso. Acho que um dos mais conhecidos e interessantes de acompanhar é o do Design Theory, que é falando sobre por que os designs são todos iguais, que é porque tá todo mundo fazendo os mesmos boards no Pinterest, porque o algoritmo do Pinterest está otimizado. Lembra que ele é feito para otimizar em recomendações e aumentar engajamento e coisas do tipo. Ele não é feito para criar um design diferente, né? Ele não vai criar as escolas disruptivas de design, ele vai criar um design meio que ao concurso, ou aquele design que não vai ofender ninguém, né? O design chapa branca, vamos chamar assim. E é aquele design isentão. E esse design isentão, ultimamente, né, nas últimas décadas, design de produto, o minimalismo ele vem ganhando cada vez mais força por causa disso. O minimalismo ele não vai ofender ninguém, então ele vai funcionar muito bem em várias culturas diferentes. E tem uma cultura interessante, mais recente que surge, que é a do minimalismo meio coreano, né? Aquelas formas bem arredondadinhas, por exemplo. Aqui isso é bem datado, né? Do ano que dos últimos anos, né? Não é nem de agora, tem aí alguns anos isso. Mas é aquele soft, aquela superfície minimalista, mas que ela é meio amigável. Definitivamente é para não ofender ninguém, mas também não impõe nenhuma identidade nova, né? Não oferece nada. Ele é só uma síntese de um algoritmo. E aí vem uma questão que eu queria trazer. No final, quem é que tá fazendo o design? É o designer ou é o board do Pinterest? E aí vem a questão que a gente lida no dia a dia, né? Quem que devia estar fazendo design? É o seu Pinterest, o do designer, né? Ou o Pinterest do cliente? Afinal, é ele que está pagando pelo projeto e ele que tem as estratégias. E aí, por último, e se tiver uma API entre o seu board do Pinterest e o Dali, e você só faz a injeção de referências, passa parâmetros técnicos para ele? Dali é modo de dizer, né? Um software de modelagem, um Blender da vida, que modela esse conceito de produto e gere 500 ideias em 1 minuto. E quem que fez esse design, né? E por que o designer vai entrar nisso? Se uma máquina consegue fazer, se é tudo lógico, se é tudo óbvio, e aí a gente tem esses futuros prováveis, né? Como é tudo imprevisível, todo mundo tá jogando sempre no seguro, né? Não vamos ofender, não vamos falar nada, não vamos fazer nenhuma coisa diferente. E aí fica esse design neutro. Que ele não chega a ser apático, né? Ele é lúdico, mas ele é um design que não propõe nada, né? Ele é um design que só né? Não vai a lugar nenhum. Desde a ideia da produção em linha, desde a ideia de você padronizar rotinas e processos, isso entrou na cabeça do designer. Eu acho que isso entrou também na maneira que a gente enxerga o mundo. Então eu estou indo um pouquinho além, né? Aí a minha crítica em relação ao design contemporâneo, né? Um design que ele não se debruça com várias questões. E é um design que não se cultua. Cultura em qual sentido? Às vezes ele gasta 90% do tempo dele referenciando, 10% fazendo outra coisa, mas nunca experimentando culturas, questionando culturas, buscando novas formas de enxergar soluções, novas maneiras de você entender estética, né? Então eu acho que tem muito dessa questão dos bloqueios, né? Que não tem nada a ver com bloqueios criativos, nada disso. São bloqueios mesmos de pesquisa. Porque o designer ele sai muito arrogante da escola. Ele sai formado com um caneco achando que vai ganhar prêmio, que vai ser imbatível, que vai ser famoso, enfim. Várias pilhas aí, várias noias, que depois o futuro vai esclarecer muito bem esse rolê para ele, mas ele perde muito tempo, né, no egocentrismo e na ideia de que, como ele estudou design, ele já tem repertório suficiente para resolver qualquer coisa ou trazer qualquer estética, função, o que for. Então eu acho que tem muito também a ver sobre essa compactação da ideia do design dentro do âmbito industrial, Rafa. O próprio processo de industrialização e escala faz o designer se colocar e talvez o mercado colocar o designer numa caixinha que você vai trabalhar em prol da escala aqui, né? E putz, mas eu queria ser criativo, eu sei que tem toda uma parte artística do design, mas isso vai dar dinheiro, né? Isso vai trazer recursos outros, né? Que além da sua criatividade para o meu negócio. Então, eu acho que tem vários níveis dessa segurança, né? A gente estava falando um pouco antes sobre isso, a gente chegou num conceito de boicote sistemático, né? Todo esse sistema ele está desenhado, talvez não diretamente, né? Não propondo isso, mas indiretamente boicotando o trabalho do designer, né? Como a gente gostaria que ele fosse, talvez, né? Ou como a gente espera que ele poderia atuar, né? E às vezes não é nem trocando uma linha de produção, cara,
sabe? Não trata-se disso. Eu vou contratar um designer e eu vou ter que mudar todo o meu jeito de fazer as coisas. Não. É o cara que pensa dessa maneira, o industrial que pensa dessa maneira, ele não conhece design, basicamente. E não só no design industrial, né, que talvez é o nosso porto seguro e de formação, mas a gente fala também no design de interfaces digitais, né, de produtos físicos e digitais aqui. E às vezes para o design gráfico, mas talvez o design gráfico é onde eles conseguem ter uma liberdade maior, porque o domínio de processos é tão grande que essa diferenciação visual ela se impõe, porque senão é só comprar de algum banco de assets gráficos, né, o material. Mas voltando aqui, né, sobre a nossa sequência de raciocínios, eu vou trazer um outro ponto aqui, que é... A gente sabe que a máquina de escrever, quando ela foi substituída pelo computador ou por, sei lá, um gravador de voz, não foi isso que substituiu o escritor, né? O escritor é uma outra coisa, não é o cara que vai datilografar. E, do mesmo jeito, a popularização da câmera fotográfica pelo smartphone, principalmente, né? Antes a gente tinha as câmeras digitais, mas eu não vou colocar isso como popular. Mas isso não matou o fotógrafo, né? O fotógrafo profissional, eu tô falando, né? Aquele cara que tira a foto que vai ser ou exposta, ou que vai ser comprada, ou aquela foto que ela emociona, né? Que é uma foto no âmbito até artístico ou documental da coisa. E do mesmo jeito o Photoshop, ele não matou o designer quando ele surgiu lá há quase 30 anos, nem lembro mais há quanto tempo faz, mas há décadas ele não matou o designer. Ele turbinou o jeito que se faz design, ele facilitou a vida, né? Muita coisa que era só um domínio de uma técnica manual que hoje parece arcaica, né? Ou hipster, né? Ou muito roots, como você quiser chamar, mas isso não matou o designer, isso mudou como se faz design, isso transformou o design. Do mesmo jeito que grandes tendências e grandes tecnologias e ferramentas que hoje estão à nossa disposição, elas transformam e potencializam como se faz design, mas aí a gente tem que recorrer, aí pode ser um viés nosso, né? Recorrer ao fazer o design na sua essência, né? O que é ali no primor, na essência, fazer o design? Será que é dominar o Photoshop pra caramba, no máximo dele? Putz, isso pode ser parte, mas é só isso, assim, o designer é só o técnico de Photoshop? E como fica o designer de serviço no meio disso, né? E se eu usar um chat GPT para me ajudar a desenhar um serviço, ele me dá quase todas as soluções. Onde é que fica o designer? Qual que é o papel do designer agora tendo tantas ferramentas acontecendo ao mesmo tempo e algumas tendências que aí a gente pode ir pescando algumas aqui na conversa, mas tantas coisas que vão se impor no futuro, né? Pro bem ou pro mal. Elas vão se impor, né? Na nossa realidade. Eu acho que esse é um vislumbre um pouco mais positivo do que a gente estava tendo agora, né? E já dando um pequeno spoiler sobre um futuro que a gente está prevendo, que é alguma das próximas lives, a gente vai trazer um tema que está totalmente ligado a isso, né? O que comumente se faz em design, né? Ou como um designer atua ou trabalha, né? O que tem de comum nas áreas de design, né? E a gente consegue linkar isso com como a gente fazia design ancestral, né? E como a gente evoluiu a partir disso. E como tudo isso está ligado, e a gente vai explorar isso um pouco, mas isso tem a ver com uma retomada do que é o designer de fato, né? Talvez um reposicionamento conceitual sobre, né, qual que é o papel do design nessa transformação do mundo, né, em que a gente vive. Eu gosto muito dessa ideia. Eu gosto muito. Sabe, assim, a ideia de que o designer sai dessa área técnica do Photoshop, o cara que fica ali o mês inteiro fazendo post de Instagram para tal marca, X marca, e ele vai resolver a treta que aconteceu na Turquia, na Síria, o terremoto. Ele é escalado para ir lá e falar, a gente precisa de você para ajudar a resolver o que aconteceu aqui, porque o cenário mudou. Agora a gente está em outra realidade. Mas só retomando o que eu estava falando, o que a gente está fazendo hoje, né, como proposta, é o que vai guiar o futuro, né? É um pensamento introdutório e como ele se desenvolve, ele é exatamente isso, né? A gente tem grandes temas de exploração de futuro e acho que a gente pode entrar em macro tendências ou em tendências, como a gente quiser dizer, que são elementos que têm um potencial de acontecer ou como acontecer, né? A gente pode expandir isso a partir de uma ótica atual, né? O quão forte são as tendências, né? Quanto de investimento que está sendo alocado para fomentar certos temas, né? Então acho que a gente pode discutir sobre alguns aqui que são aqueles mais impactantes, né? Que a gente tem quase certeza que vai acontecer. Tem alguns que eles estão acontecendo e tem alguns que, se eles não acontecerem, vai acontecer a distopia completa, certo? E aqui eu tô pegando o design circular, que é uma pauta
do design que vai dentro da circularidade, que tem a ver com combater a crise climática. Que senão a humanidade, em algumas décadas, ela é Mad Max, né? Não vai escapar muito disso. Cada vez o relógio do fim do mundo, ele chega mais próximo da meia-noite, né? Tá faltando 90 segundos, se eu não me engano, esse é um recorde pro fim do mundo. E pra quem não sabe disso, procura aí Relógio do Fim do Mundo. Ele surgiu lá na Guerra Fria, quem não conhece, e de vez em quando ele é publicado, né? Ele é atualizado, assim, o quão perto a humanidade tá próxima do fim do mundo. Inclusive, isso é uma inspiração, se eu não me engano, de uma música do Iron Maiden. 2 Minutes to Midnight. E assim, cara, 2 minutos, caramba. Então o circular como tema macro é uma macro tendência, né? A gente pode pensar, mas a gente pode explorar um pouquinho como é que o design vai atuar nisso, né? Talvez um pouquinho do papel, né, do design com relação à proposição do circular em si. E aqui já propondo, tá? Eu acho que vale a pena a gente já ir trazendo o que a gente acha que é, né? E a atuação do designer é essencial, né, com relação a isso, porque a gente está sempre olhando lá para frente e a gente trabalha ativamente buscando soluções. E não só designers, né? Pessoas que trabalham dessa maneira também estão atuando. Então, fazer uma análise crítica e realista, né, do que é a situação climática que a gente tem hoje, né? Sem distanciar isso, achar que isso não é um problema seu, né? Mudar a visão de que apenas separar o lixo é uma resolução, né? Isso tem que ser algo muito maior, né? Apenas reduzindo o tempo do seu banho vai... Então, o pensamento em comunidade ou, né, pensamento político mesmo, né? De abrir a mente para pensar em, né, qual é a consequência de tudo isso que está acontecendo. Então, um olhar crítico e analítico para isso é muito importante. Isso para várias tendências, né? Mas para essa eu acho que, né, como um tema extremamente relevante e atual, né? A gente precisa realmente falar sobre isso e trabalhar propondo mudanças estruturais mesmo em como as coisas acontecem, né, na sua empresa ou através de ajustes de produtos ou reproposição de produtos, né, trabalhar em como as pessoas se relacionam com esses produtos, principalmente como elas se relacionam com o pós-produto. Então, acho que tem um monte de ambiente aí onde o designer com certeza vai trabalhar, né, eu acho que isso não é nem um se isso vai acontecer, eu acho que isso é dado, né, essa é uma das certezas que a gente tem, principalmente porque isso, né, vai começar a acontecer em regulações, né? Então você vai começar a ser obrigado a atuar dessa maneira, senão, né, você vai estar fora desse jogo. Então, como oportunidade, eu acho que vai ter bastante, né? Mas eu acho que tem que ter uma ação proativa aí, principalmente de quem presta serviços, né? Ou se você trabalha com, né, design nesse cenário. Que é um cenário que de fato, Mad Max está chegando. A gente precisa atuar para evitar essa distopia. Mad Max ou Cyberpunk? Escolhe aí. Tem 2 distopias ainda pra rolar, né? Tem muitos caminhos. Pro ruim é fácil caminhar. Eu posso falar um pouquinho sobre o design circular dentro do grupo do design decor e design de imobiliário, onde eu tenho contato com alguns profissionais. É um tema assim que exclui muito, né? O designer que entra para essa área e que tem um pouco desse pensamento e trabalha com materiais, com tecnologias, ele não consegue, de certa forma, se estabelecer muito bem. Ele não consegue criar uma marca, ele consegue criar uma marca, mas ela não progride, ela não atinge, né, um nível como econômico, social, enfim. O que eu vejo é um assunto que, principalmente nas escolas que formam esses designers, são assuntos pouco falados. Na indústria, pior ainda, né? No caso desse setor, é uma miopia mesmo. A gente fala dessa miopia. Eu acho que tem que ter um trabalho, e não só no setor, tá, gente? Eu tô falando que talvez no design gráfico, no design de embalagem, principalmente embalagem, a gente tem que curar essa miopia primeiro, para o futuro ser visto. E a gente não está fazendo esse trabalho. E isso, para mim, é muito preocupante. Porque essa indústria é mais propositiva, ele não entendeu, ele não consegue ainda conversar. Claro, não quero generalizar, tá? Tem pessoas que fazem, mas na sua grande maioria, pela minha observação, eles estão ainda no modo de projeto, o modo de pensar design 30, 40 anos atrás. A gente já conversou um pouco sobre isso. E aqui no Brasil, se a gente parar para pensar design de produto, né? Industrial design é a nossa primeira categoria, né? Os caras que estão ganhando prêmio, que estão levando o nome do design brasileiro para fora do Brasil, eles estão dentro desse mercado. Relacionando algo que o Vitor trouxe agora com o que o Rick argumentou sobre focar muito ali no craft, eu vou chamar, né?
e ficar só nessa técnica, que ela é valiosa, né? O designer, ele precisa ter a técnica, ele precisa executar as coisas. E o que o designer faz de melhor é conseguir construir a visão, certo? Ele tangibiliza o que por muito tempo fica só na cabeça das pessoas, é uma coisa meio turva, borrada, né? É uma névoa. E aí o que o designer tem que fazer e tem que ser bom, e aí pode ser o móvel, pode ser o post, pode ser o pôster, pode ser um vídeo, pode ser o produto e o app, o que quer que seja, né? O artefato, a cadeira, tanto faz. O designer faz é conceber aquela nuvem que a pessoa tem na cabeça dela e falar, olha, é isso que você quer? E testar isso, né? E aí a pessoa fala, não, é mais desse jeito, não, eu tinha pensado mais assim. E principalmente, aqui é um ponto de muito valor do design sempre, é conceber essa primeira visão, entendendo as intenções, né, as motivações das pessoas para conseguir fazer a primeira concepção. Não à toa o design tem, acho que uma das suas áreas mais nobres, vou chamar assim, o concept art, né, o design conceitual, que é conseguir explorar visões, e aí volta para algo que o Rick falou logo no começo, sobre cada vez menos a gente tem um design conceitual muito arrojado, né? Tudo virou mais ou menos, vamos se apegar aqui ao Blade Runner e fazer um cyberpunk Blade Runner, ou você tem coisas bem diferentes como é Duna, só que, putz, Duna é o quê? Década de 40? Eu não lembro, mas quase 80 anos, sei lá, que aconteceu essa visão, né? E a gente pensar outros futuros, fica cada vez, parece que o pessoal tá muito, eu não vou falar da estética, tá muito preso no superficial, porque falar que tá preso no estético vai deturpar o conceito nobre do estético aqui, né? O conceito mais profundo que ele pode trazer. E aí tem outra coisa que eu queria colocar junto, que tem a ver com esse pensamento do design, que é o pensamento sistêmico. Quando a gente fala do design circular, e esse é um tema, porque é um tema muito quente há muitos anos também, né? A gente tem o designer querendo abordar isso, querendo trabalhar nesse tema, porque a gente consegue fazer o olhar sistêmico e aterrizar. A gente não vai desenhar um flowchart gigantesco, né? Um super sisteminha, um fluxo maravilhoso, e agora ninguém sabe o que fazer com isso. Geralmente o que o designer faz agora que a gente tem esse fluxo, o que significa? Significa que o designer gráfico, ou o designer que estava cuidando da embalagem, ele vai parar de se atentar só à tipografia da coisa, né? Ao forma gráfica daquela embalagem, e ele vai começar a ter que pensar nos materiais. Como que eu faço agora para ter um material, e a gente viu cases de parceiros nossos, né? Como que eu tenho um saco de cimento e que eu jogo ele inteiro dentro da betoneira e acabou, sabe? O papel, ele vai lá junto, ele vai virar a parte do prédio e você não tem lixo. Isso é o circular. Ou pelo menos isso é o finito com um propósito digno, né? Não vai ser um saco reciclado. O saco vira o cimento junto. E tantos outros projetos que a gente tem, né? De reciclar ou recondicionar produtos, até os de design circular mesmo, né? Que eles não voltam para lugar nenhum, né? Eles têm um uso contínuo ou uma durabilidade absurda. E aí entra um papel do designer, né? Do olhar grande, esse olhar macro, né? Tem o caso do Léo Ferreiro, que é o designer cearense, né? Que ele criou a linha Caré, premiada no Museu da Casa Brasileira, finalista do IFE Award agora em 2023, e ele tem uma linha que não tem embalagem. É um sistema construtivo dessa cadeira toda feita sem parafuso, sem porca, e você desmonta, monta, desmonta e coloca numa sacola. Transporta ela numa sacola. Então, assim, por exemplo, Rafa, você diminui o volume da logística, sabe? Dentro de um caminhão vão 10 mil cadeiras dessas, ao invés de 500. Volta ao olhar sistêmico, né? E entender que a sua embalagem, ela não é só uma gôndola, né? Ela tem todo um percurso e o eventual descarte ou a reutilização, né? A durabilidade do produto, que é algo muito mais longo, e volta pro designer que precisa sair só do Photoshop. Não tô falando que é para largar o Photoshop. A gente aqui adora usar as ferramentas. Vai o Blender, vai o Illustrator, vai XD, é Figma, é Miro o dia inteiro no Miro. A gente tá nas ferramentas, a gente tá no Unreal para criar renderizações incríveis dessas visões. E esse domínio da técnica, ele é o momento final, aquele momento que eu gosto de falar, que é o momento que a gente faz chover, né? Que a pessoa vê o copinho enchendo de água. Mas antes disso, tem toda a coordenação da nuvem que vai fazer chover nesse copinho de água e descobrir que é água aquilo, né? Descobrir onde que vai cair essa água, e toda essa visão maior, ela tem a ver com os domínios mais essenciais do designer, né? Que é escutar, é entender, é conseguir fazer as conexões de um jeito que o Dali não vai conseguir. Porque o Dali, por maior que ele seja para gerar uma arte, uma imagem ali, ele não entende se você colocar lá um input agora, preciso de um material sustentável, circular,
para uma embalagem do futuro, ele vai fazer uma embalagem redonda, entendeu? Ele não vai captar essa sutileza, pelo menos não agora, talvez daqui a alguns anos. E aí que nos ajude, porque vai ser difícil. É interessante isso, né? Os inputs, e aí já trazendo o tema da inteligência artificial, né? Como o grande matador de designers, né? Isso definitivamente não vai acontecer, né? Ele vai se comportar, né? Normalmente, como ferramenta, você consegue usar isso como base. De alguma maneira, isso vai facilitar o seu trabalho. Obviamente, a gente tem um monte de polêmicas aí com relação a que dados que essas inteligências estão usando, né? E lembrando que, como isso é feito por humanos, isso pode estar enviesado, e com certeza está em alguns temas específicos e tal. A gente tem que tomar cuidado como com qualquer ferramenta, né? Mas eu acho que o ChatGPT, né, especificamente é um que traz um pouco mais de ansiedade com relação a esse potencial e como ele está se comportando, né? Agora que está todo mundo experimentando, né, com ele. Mas de qualquer maneira, se a gente conseguir olhar para ele como uma ferramenta, né, e trabalhar como um designer, né, e não apenas como um produtor de conteúdo frio, né, entre aspas, conteúdo superficial, usando um motivo ou algo anterior ao que você está fazendo, que é por que eu estou fazendo isso, como é que isso vai modificar o meu mundo, como é que isso vai modificar o meu ambiente, o meu ambiente, né, e o meio ambiente também. Então, como é que vai ser essa atuação no olhar do designer? Eu vou retomar um conceito que a gente trouxe na primeira live que a gente fez sobre design ancestral, e a gente fez uma conexão de design com busca de eficiência. E a gente está sempre buscando mais eficiência por uma questão evolutiva nossa, né? Isso está, de alguma maneira, gravado na nossa cabeça, né? No nosso cérebro, e isso pauta a maneira com que a gente atua, né? Na modificação do nosso ambiente. Uma inteligência artificial, enquanto ela não tiver necessidades de aumentar a sua eficiência, ela provavelmente não vai desenhar para isso, né? Então, por enquanto, eu acho que a gente está tranquilo. A hora que a gente atingir uma singularidade, quem sabe, mas eu acho que isso é uma distopia. A gente vai ser aposentante disso, né, com certeza. Mas retoma, né, o que o Rafa comentou, que a máquina de escrever não substitui o escritor. Ela é mais uma ferramenta, ela é algo que vai acelerar o seu processo para você conseguir deixar de fazer o operacional e conseguir trabalhar, né, o cognitivo, né, e conexões de elementos e construção de novas coisas, né, a partir desses elementos, né. Então, essa é uma discussão muito ampla, né. A gente tem uma opinião de que isso vai ser realmente uma ferramenta. Eu não consegui, eu parei aqui no detalhe quando você falou quando a gente se aposentar. Designer não se aposenta, meu irmão. O design verdadeiro, cara, esse cara vai morrer trabalhando. O designer não para. Não existe aposentadoria para design. Vira hobby, vira outra coisa. Mas, assim, é difícil. Isso eu não vejo no futuro. Falando dos futuros prováveis, né? Esse futuro é bem improvável, né? Eu queria só retomar umas coisas que eu comentei e elas não vão estar tão lineares quanto eu apresentei naquela palestra que aconteceu com o pessoal da EBAC, né? Acho que alguns meses atrás. Dependendo de quando a pessoa estiver escutando isso, anos e anos atrás, nunca saberemos. Ele já estará nesse futuro, inclusive, que a gente não tem a menor ideia do que vai ser. Mas tem alguns pontos que eu acho que são interessantes a gente sempre trazer o que é importante com o desespero em relação à inteligência artificial e essa previsibilidade, né? Todos esses dados que abastecem essas inteligências artificiais, assim como o Vitor falou, eles têm o viés lá do desenvolvedor, do banco de dados que foi usado para treinar os algoritmos, do jeito que ele se comporta, do modelo matemático usado, X coisas, né? Todo mundo já meio que sacou isso, quem não sacou, saiba agora e vai lá no ChatGPT entender, ou vai no Midjourney e entenda por que a maioria das mulheres são indianas, hipersensualizadas, sabe? Por mais que eles estejam arrumando isso uma velocidade até que rápida, né? Ainda vai ter esse viés. E aqui eu acho que vem um ponto que eu acho que é o mais interessante. A gente deu a definição de futuro, né, no comecinho, e ali a gente falava sobre uma soma do passado, consequência do passado e do presente, né, que vai gerar. E isso é muito legal, mas é um futuro lógico, né, matemático. E qual que é o problema disso? Ele vai reforçar viés, né? Ele vai reforçar problemas estruturais, culturais, sistêmicos, que sempre existiram, né? A humanidade ela não foi equalitária nos últimos 12 mil anos, que é quando a gente começou a ter registro. Antes a gente não sabe. Tem livro que diz que sim, tem livro que diz que não, a gente ainda não sabe. Talvez nunca saberemos, falamos disso um pouco no anterior e... Bom, então, quando a gente quer propor uma sociedade mais acessível, uma sociedade mais igual, né? Com espaços para todos, com diversidade cultural,
com uma postura mais política progressista, né? Que é o que nos interessa, porque senão não faz design, né? Design síndico, né? Design conservador não faz sentido. Coloca numa impressora 3D que ela vai ficar replicando o passado, né? Não cria variações. Agora, propor esse futuro diferente, e aí eu acho que dá para pegar sempre algumas referências, né? De pessoas que propuseram algo totalmente diferente e causaram uma pequena revolução para sempre. E o que todo mundo achava que era previsível, e aí eu vou falar da internet, porque todos os filmes ali até a década de 90, eu vou falar, mas até os anos 2000 dá pra ver esse padrão também, ninguém considera a internet. E qualquer filme dos anos 2000, a gente vê que as pessoas não tinham smartphone. Então, a proposta do smartphone, que, de novo, ele foi pavimentado por grandes projetos de governo, né, de Estado norte-americano, para conseguir disponibilizar muitas das tecnologias que eles usam, né, que viabiliza esse projeto. Ninguém viu o que ia ser a revolução, e a maioria dos filmes de terror a gente resolveria hoje com uma mensagem de WhatsApp, sabe? Só que a pessoa não tinha um telefone, porque só existia telefone fixo na época. E aí pronto, nada mais importa naquele contexto, sabe? Aquilo nunca mais vai fazer sentido a partir de então, porque algo mudou tudo, né? O jogo mudou completamente. A inteligência artificial faz isso agora? Faz, mas ela é uma dessas coisas. E a gente tem outras coisas sendo pavimentadas que são importantes, que a gente falou. Essas pautas de diversidade e progressismo, elas são urgentes, né? Críticas, assim como a crise climática, porque não adianta, né? A gente conseguir resolver a questão sustentável, eu vou falar aqui, né? Que tá tudo o ESG. A gente resolve isso, mas a gente continua com a desigualdade, com certos grupos oprimindo outros grupos, né? Aí a gente errou, né? Virou jardinagem, como diria Chico Mendes, se eu não estou enganado, se não tem as questões que importam, não é verdade? É isso aí. Falou tudo, Rafa. Mas não só nessas questões sociais, né? Falando sobre as inclusões, as acessibilidades, os resgates, as reparações, assim, que faz a gente ser circular de fato, né? Mas tem mais um tema aqui de futuro que eu acho que o designer também, a gente falou muito pouco, que é a alimentação. E a gente falou um pouco das embalagens e tudo mais, mas o fato da alimentação também não ser um pilar da sustentação da visão de futuro, também para mim é preocupante, sabe? Eu concordo totalmente. E eu vou retomar uma brincadeira que a gente faz e é um elemento de inovação que talvez não tenha muito a ver com o que está falando, depois eu vou retomar, que é Air Fryer, né? A gente tem uma revolução aí relacionada diretamente a como a gente consome e cozinha, que é uma coisa que a gente definitivamente não estava esperando. Assim como a internet. Pensa nessa projeção e aceleração da cozinha, né? O micro-ondas foi um desses, né? A Air Fryer agora, né? Absurdamente, né? Então a gente sempre usa a Air Fryer como um grande exemplo da mudança de comportamento, né? E talvez inovação, uma das áreas mais primordiais, né? Da humanidade, que é a própria alimentação. Eu vou fazer um pedido para o governo federal, ao invés de facilitar o acesso a antenas digitais de TV, facilitar o acesso a Air Fryer. Mas voltando ao que você estava trazendo como problemática, a gente tem consequências climáticas com relação à produção de alimento, né? Para acesso de várias pessoas, e talvez sem isso muita gente não teria acesso a uma quantidade de comida. Então a gente tem que fazer essa avaliação de balanço de fato, né? O que é o grande mal, né? Será que o grande mal existe de fato? Então a gente precisa balancear muito bem isso, né? Sem isso, talvez uma população não cresça, mas em que condições, né? Uma população para o futuro, né? A gente está querendo desenvolver uma população futura que vai acabar não conseguindo respirar lá na frente, porque a gente vai ter uma crise absurda climática. Então, eu acho que tem uma visão, né, ampla de alimentação, e aí a gente pode entrar no assunto de como é que o alimento está se desenhando, ou como ele está sendo proposto por designers ou por visionários, né? A gente pode chamar as pessoas de futuristas da alimentação, não sei, futurólogos da alimentação, né? Que, né, o que de fato resolveria, né? E o quanto que isso vai impactar no comportamento das pessoas, né? Ou no acesso, principalmente à comida para quem de fato está precisando, né? Ou no dia a dia, né? De pessoas que têm acesso à comida, né? Naturalmente, mas podem trocar a sua alimentação, né? E aí eu queria propor, né, essa conversa rápida sobre justamente isso, né? Como a gente consegue atuar na transformação dos alimentos e tal, né? Eu acho que quando a gente está falando da parte da atuação do designer em relação aos alimentos, a gente tem que
às vezes, né, nós temos que nos recolher a nossa insignificância no supply chain da coisa, né, que para causar um impacto real na alimentação da humanidade, o designer ele tem um papel muito pontual, porque são coisas muito grandes e complexas que estão envolvidas, mas a gente tem um papel, principalmente quando a gente está falando de mudar a cultura, e a gente está vendo uma mudança bem significativa da forma que as pessoas se alimentam, principalmente aqui falando da alimentação com base animal, né, o número de pessoas vegetarianas, veganas crescendo drasticamente nos últimos anos, assim, drasticamente eu acho que não é o termo certo, né? Crescendo bastante nos últimos anos, o que é bom, porque a gente precisa reduzir o consumo de carne e vislumbra um futuro em que falar que comer carne de animal vivo, né, de um ser vivo, que não foi uma carne cultivada no laboratório, vai ser considerado uma atrocidade, assim, uma coisa bizarra. Como assim vocês estavam comendo, ou uma coisa muito arcaica, sabe? Nossa, vocês tinham que comer uma carne de uma vaca de verdade, criando bichos em condições absurdas, e isso é tratado por muita gente, né? Qualquer material de vegetariano, você fica com aquele nojinho, né, de comer um frango, uma salsicha ou qualquer coisa. Salsicha sempre vai dar nojo, né? Mas no Sapiens ele fala sobre esse ponto, e isso precisa de uma solução mais sustentável, que não adianta assim, vamos parar de comer carne e salvar o mundo. Mano, a galera de comer carne, vai continuar comendo Mac. Agora, se o Mac começa a fazer uma carne de laboratório que não emite o tanto de CO2 que geralmente se emite, putz, assim, são quantas dezenas de milhões de pessoas no mundo por dia comendo uma carne que veio de uma origem, e aqui eu tô falando de alta escala, e aí o designer ele consegue entrar onde? Na comunicação disso, no material de, putz, é um material cultural de mudar o comportamento das pessoas, ou alguns temas aí que a gente já viu, um abraço pro pessoal da Let's Fly, começar a experimentar comer larva, sabe? Comer inseto. É difícil, então. Essa relação que a gente tem com o alimento é bem... Né? A gente precisa fazer essa avaliação porque ela trava, né? As pessoas não têm uma aceitação imediata para coisas que a gente já come, né? E imagina para coisas que a gente... Não a gente, né? A gente está falando de uma bolha cultural, né? Tem pessoas que, né, se alimentam de insetos, tem culturas que se alimentam de insetos naturalmente e tal. Mas quando você pensa que você consegue produzir baratas em laboratório, né? E a farinha de barata ela é extremamente proteica, né? Ou de mosca, exato, né? O larva, você consegue escalar isso de uma maneira global e garantir acesso a alimentação proteica para quem não tem nada para comer, né? Então, eu acho que tem um elemento de tirar um pouco o nojinho da frente e pensar o que isso pode resolver além da minha alimentação. Eu não vou comer barata. Talvez eu não coma mesmo, mas por que né, a gente não consegue propor um comportamento lá na frente pensando em futuro, né? Diferente do que a gente consome, né? Esse assunto é um assunto de educação. É uma questão educacional. Exato. Né? Porque a educação e a boa alimentação farão do Brasil uma grande nação. Mas quando você fala na cadeia da produção da carne bovina, por exemplo, tem muita gente que não sabe, mas o quanto de água a gente fica achando que o nosso banho ali de 5, 10 minutos tá ferrando o mundo. Não. São outros os culpados. Então, só a educação pode colocar em jogo, né, essas revelações, digamos, né? Não encontrei um termo melhor, mas uma boa educação, um plano educacional que mostre a realidade, que ensine como as coisas são, de fato, eu acho que modifica esse cenário, cara. Porque se a gente ficar dependendo da pessoa modificar a maneira quando a gente... eu não gosto de berinjela. E o cara não come berinjela, sabe? E trazer argumentos para ele não comer, mas ele não gosta, ponto. É uma briga difícil de ser resolvida. Como designers, né? Aonde que a gente vai, trazendo para o nosso campo, para a nossa discussão, né? Com quem que a gente vai falar nesse campo? Né? Eu vou falar com o pedagogo, com a pessoa que possa me trazer técnicas, trocas de ideias, ou numa sala de aula, onde for, a gente ter condição de ter essa didática, né? De explicar esses processos, entender e trazer essa visão para desde o designer que está assim 50 anos fazendo layout, mas ele viu que ele precisava mais, quer conhecer mais coisas, então a bagagem de conhecimento é só educação, cara, não tem outro jeito, não tem outra saída. E talvez reeducação, né? Eu acho que a gente costuma trabalhar com processos, né, dentro do design de validação com pessoas, e pessoas
reais, né? Isso significa pessoas que poderiam consumir o produto que a gente está ajudando a propor, né? E trabalhando em cima, né? E muitas vezes a gente fica impressionado com a aceitação de proposições que no passado recente não seriam, né? Então, a própria divulgação, né? E o trabalho de reeducação dessa visão travada, né, sobre alimentação também, mas a gente pode expandir isso para vários outros temas, né, também pode ser um elemento de atuação, né, e acho que reeducação é uma coisa que a gente está sempre fazendo como designer, né, repropondo como as pessoas estão olhando as coisas, né, obviamente isso tem a ver com base, isso tem a ver com crescimento nesse pensamento, mas a gente não pode perder a esperança de que pessoas travadas podem abrir a cabeça, sabe, a gente realmente tem que atingir, né, principalmente quando são pessoas que estão aí influenciando como os outros pensam, né, ou como os outros se comportam. Aliás, educação é uma área que a gente já pode pensar como, né, a atuação futura do design, né, como um pensamento maior de educação, ou repropondo, né, como as escolas funcionam, ou como as pessoas se formam, toda essa ideia de que você precisa se formar para trabalhar. Porque, né, a gente não pode repropor esse pensamento de educação e trazer e criar pessoas mais propositivas, né? Por que não, né? Então, eu acho que tem uma tendência aí da gente conseguir, e a gente vai falar disso mais para frente em outras lives, né? E como isso pode ser processual, em como a gente consegue realmente construir isso atuando como designer. Né? E eu só queria que... eu acho que a gente pode começar a falar desse o que fazer, né? Dessas possibilidades de cenários futuros, mas antes aqui eu só queria fazer o meu comentário de... Sabe quando você fica satisfeito quando você tem uma notícia que eu li já tem algumas semanas, mas eu trago ela aqui porque tá no tema, que é o flop do metaverso do Zukita da galera, né? Os caras investiram tudo, né? Todas as fichas praticamente no metaverso, e aqui a gente volta para falar sobre futuro e por que ele é tão imprevisível, né? Eles entram, o Zuckerberg faz aquele grande anúncio da Meta, claro que era também uma suave cortina de fumaça, prometia algumas coisas que estavam acontecendo ali na época, né? Mas eles fazem esse grande lançamento, aliás, eles fazem um rebranding, né? Facebook agora é Meta, tem toda aquela zoeira, porque no Brasil, como pode, né? Mas... E tudo que eles estavam, as fichas que eles investiam tinham a ver com criar esse ambiente, essa realidade virtual, que é um ambiente onde as pessoas vão se encontrar. Porque é óbvio que todo mundo, depois de ficar 8 horas sentados na cadeira, vai querer sair para se encontrar no ambiente virtual, que não vai ser um jogo divertido, vai ser um ambiente do Zuckerberg. Mas aí, tudo que eles tinham sobre o Oculus Rift, todos aqueles estudos estavam embasados em estudos anteriores que eles tinham sobre a tolerância. Isso é muito importante, né? A tolerância de usar aquele óculos na cara, que não é a coisa mais confortável do mundo. E quanto tempo você consegue usar aquilo sem sentir enjoo? Quantas pessoas usam aquilo sem sentir enjoo? E a estimativa deles era que 3% da população não conseguiria usar o Oculus Rift. Porque 3% da população, ela sentia aquele enjoo, né? Que nem aquelas pessoas que nos carros se sentem enjoadas, né? No banco de trás. Tem toda uma relação de que meu corpo está se mexendo, mas eu não estou me mexendo. E coisas a serem descobertas ainda. Só que aí, em estudos mais recentes, está sendo sugerido que esse número não é 3%. E ele não é 10%. Não é nem 20%. Não é nem 50%, ele chega em 60%. Então todas as fichas dessa empresa que define futuro de nações, e eles conseguiram mudar o futuro de muita coisa aí intencionalmente, manipulando intencionalmente, porque eles estão jogando jogo político, é óbvio, né? Que eles têm o jogo deles, os interesses deles, e todas as grandes empresas sempre vão ter, isso vem desde sempre, né? E aí, agora essa empresa, ela tá com um pepino gigantesco na mão, porque eles investiram, eles dobraram o tamanho da empresa, não todas as demissões que ocorreram, né? E ainda deve estar acontecendo, ou pararam, não sei. Mas toda a bucha que aconteceu, porque eles investiram o futuro da empresa em um caminho que para todo mundo tava meio estranho, mas vamos ver qual é que é e, poxa vida, né? Talvez não vai funcionar. E agora? E agora? O pessoal prefere jogar GTA do que ficar no metaverso e ninguém quer ficar 4 horas com óculos na cara. Olhar uma tela já é o suficiente do jeito que é hoje, né? Uma telinha na mão ou uma tela à distância. E agora, né? Então, se o Zuckerberg errou nas fichas, não se preocupa, você também pode errar. Mas você também pode acertar, porque ele pode estar errando e tudo muda, né? Porque se um Zuckerberg erra e se uma Meta ou se uma empresa dessa dá uma cambalhota dessa, né? Toma um rola desse e se espatifa, o que pode acontecer, né? Porque não vai ter vácuo diante de tanta audiência, de tanta coisa acontecendo ali. Aí entra TikTok também, mas isso já tava rolando. Aí é uma outra parada. Mas eu vou fazer um link. Desculpa, eu tô me alongando aqui. Mas eu vou fazer um link sobre mídia, que é acho que é um ponto que a gente falou um pouco e que ele é muito importante sobre o que define o futuro, né? É que eu tô falando de mídia como um meio como as coisas acontecem. Pode ser um meio como as coisas são produzidas, então a gente tá falando desde as injetoras, ou antes o cara fazia a cadeira lá, né, no serrote e na talhadeira, sei lá, do jeito que ele quisesse, com a lixa e martelo e tal.
Aí vem a injeção plástica, né, o sopro e tudo, e a impressora 3D. E no design gráfico isso também é muito forte, né? Surgem as impressoras, né? Surge a indústria gráfica, e agora a indústria gráfica é quase toda digital, porque o papel é irrelevante pra caramba. Então, essas mídias que de tinta virou pixel, e que o pixel que era no monitor de tubo virou um LCD, e aí o cara quer enfiar um óculos na nossa cara, vamos ver se a Apple consegue fazer isso. E o papel que virou o vidro, dos materiais físicos, né, que era a madeira, e aí vira o plástico, e aí vira o metal, e o que quer que seja. Isso define como a gente trabalha, né? Que é a matéria-prima do nosso trabalho do dia a dia, o que a gente vai ter que controlar. Aí volta pro o que a gente faz diante que tudo muda o tempo todo em relação a isso. Mas essas mídias, elas estão ali, né? Elas têm um caminho muito mais ritmado, né? Tem um tambor sendo batido de não, a gente está desenvolvendo LCD, e aí agora é OLED. E não, agora é QLED. E agora esse QLED vai estar transparente num óculos. Isso é ritmado, né? Isso vai em ritmo de patente e da indústria. Agora, o que o designer vai fazer com isso muda. O que o designer vai fazer com isso? Parei de falar. Isso é interessante e você ter trazido o metaverso logo antes, porque o metaverso foi visto como uma mídia, né? Automaticamente. É uma macromídia, né? Um ambiente onde se faz coisas, né? Ou através do qual se faz. E muita gente se preparou para isso. Agora o negócio é esse. Então agora a gente vai ter que desenhar para ele. A gente tem que se preparar para atuar com essa, né? Com esse meio, né? E agora? E você que se preparou todo esse tempo, né? Com toda essa especulação e aparentemente sem grandes testes de validações, né? Que é uma grande crítica nossa a processos aí no geral, né? A gente sempre está defendendo isso, porque provavelmente uma validação rápida poderia trazer respostas muito mais claras, né? Sobre a aderência disso. Então, pensando, né, nessa preparação, como é que hoje os designers, né? Ou as equipes de design, os grupos, né? Estão se preparando para as mídias que estão vindo por aí, né? E aí, eu acho que a gente tem que ressaltar que a mídia não é a mídia de notícias, a grande mídia, não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando do meio de produção ou comunicação ou proposição, né? Então, uma folha de papel é uma mídia, ou a tela né, é uma mídia, ou o seu celular é uma mídia, a sua mesa de trabalho é uma mídia quando você está se relacionando com ela. Então, e aí, né? E se as mesas de trabalho que estão existindo ainda, elas estão resistindo aqui, né? E se elas começam a tomar uma outra forma? E se você deixa de trabalhar no seu escritório e você passa a trabalhar em casa? Esse meio de atuação com relação à sua empresa, por exemplo, mudou totalmente, né? A sua relação com a sua casa mudou totalmente. E se você estava preparado para um cenário diferente e apostando todas as fichas em cenário diferente, né? Reproposição de mobiliário de escritório, por exemplo, talvez tenha perdido um pouquinho, né, de força, né? Então, eu expandiria esse entendimento de mídia para essas relações, porque isso fala muito, né, de como a gente olha para o futuro, né? Então, a gente aposta fichas em coisas. Será que a gente deve apostar tudo, né, numa certeza? Será que essa certeza é uma certeza? Né? Ou a gente tem que explorar mais e errar um pouco mais rápido, testar mais rápido, né? E experimentando essas novas mídias que estão surgindo. Então, eu acho que isso como um elemento inicial aqui da exploração do que fazer é a própria exploração de mídias que estão surgindo, né? Mas também mídias que estão no passado, porque às vezes a mídia não vai morrer, o rádio está aí até hoje. O FM, ele ainda funciona e ainda tem a sua relevância, por mais bizarro que isso possa parecer, né? Ele está mais relevante do que, não diria a TV. Eu acho que, né, a gente teve um respiro da TV, né, nesses últimos tempos, mas, né, o rádio ele não perdeu tanto assim, né? É impressionante, aliás, né, como esse tipo de mídia ainda sobrevive. Você sabe, Vitor, que no design gráfico, as peças mais belas que eu tenho observado, produções, inclusive as produções que ganham Cannes e tudo mais, todas sendo feitas em máquinas extremamente obsoletas, máquinas de 20, 30 anos da indústria gráfica. Como é que você... E assim, é o que está ganhando prêmio, que está indo para o futuro, que está sendo planejado para o futuro, onde o design gráfico consegue aplicar todo o seu potencial de ferramenta, de comunicação, de arte, e meio de cultura. O óculos do Zuckerberg, para o designer modelador, para mim, ele é uma inovação, né? Você fazer uma modelagem no mouse e fazer uma modelagem no ambiente virtual com os controles é quase a mesma experiência da escultura no clay. Então, assim, falhou.
Mas talvez se ele tivesse uma visão de nicho, né? Eu vou direcionar isso daqui para um setor, né? O Digital Twins, treinamento industrial, produção, engenharia. Será que não traria um respiro para esse produto, né? Esse meio ganhar potência e deixar de ser aquela coisa pesada que você fica no rosto e não quer compartilhar 2 horas com ninguém aquela experiência, né? Então, deu errado, é ruim, mas eu ainda acredito que é um meio interessantíssimo, talvez não com toda a potência, todo o buzz que o cara gerou ali, né? E flodou, enfim, paciência. E o meu traço saiu numa tela, sabe? Você fala, caramba, meu. Até que, enfim, quando eu fiz a modelagem no 3D com óculos, no Gravity Sketch, e as superfícies começaram a sair, eu falei, não é possível, cara. Eu demoraria 2 horas para fazer a superfície no Blender, e aqui eu fiz em 2 cliques, 3 cliques, sabe? Então, às vezes, aquele meio, aquela maneira, parece que não vai ter, mas o ser humano tem essa condição de ir lá e recuperar. Isso que eu acho bacana. A gente... Tá, que você gosta desse óculos, você gosta de fazer estilogravura, você gosta de fazer arte com spray, domina essa ferramenta, mano. Vai lá e domina. Porque alguma hora a gente vai fazer isso acontecer. Então aqui eu já deixo assim, o que a gente pode, né? De certa forma, o que fazer. Domina a ferramenta, não importa qual que seja ela. Papel vegetal, papel manteiga, guardanapo. E não precisa, acho que nem ser uma ferramenta tão robusta quanto a modelagem no Oculus Rift, né? Eu acho que, aliás, esse é um ponto interessante falando em mídias, que é a popularização de ferramentas que vão turbinar o design e permitir que pessoas que antes não conseguiam acessar uma Wacom, um Photoshop, aliás, muita gente até hoje não consegue acessar os R$125 da Adobe, que é caro sim para muito designer, né? Ainda mais a gente falando de uma realidade de Brasil, ou pensando em realidade na Índia, ou realidade na Tailândia, né? Em todo lugar tem designer. E a gente tem ferramentas como o Canva, que populariza, né, e deixa acessível você trabalhar layouts. Ferramentas de no-code que trazem o design para uma camada de trabalho digital, que é outro nível, né? Trabalhar num Webflow, trabalhar num Bubble, você consegue não só construir um protótipo ali de Figma, tá em produção, isso aqui tá acontecendo. Você faz um app, você consegue construir o Airbnb em algumas semanas, do zero, né? Sozinho. Então tem muita ferramenta acontecendo, além dessas que você falou, tem uma lista que eu já separei de muito tempo atrás, que é sempre legal falar pro pessoal do digital que quiser ficar de olho, né? Tem o Webflow, que a gente usa bastante, que brinca com o Airtable, que brinca com o Zapier, mas também tem alguns outros que substituem o Zapier ou que ocupam o mesmo espaço do Airtable, né? O próprio Webflow está desenvolvendo a sua ferramenta de lógica. Então, o desenvolvimento no-code, ele é um lugar que o designer ele vai conseguir produzir muito mais e gerar um impacto muito maior, quase que sozinho, né? Nós aqui, em uma equipe pequena, a gente consegue fazer projetos robustos, né, para grandes indústrias, fazendo protótipos altamente sofisticados que vão adiantar a vida do pessoal de programação depois para colocar isso em produção, usando as melhores práticas de programação, tudo certo. Mas na hora de construir um protótipo, a gente tem um piloto rolando numa fábrica, fazendo um teste, validando hipóteses, né? E aí entra o formato do designer com o seu olhar diferente, né? De testar as ideias. E isso, nossa, mas eu não testo essas coisas, assim, eu não testo as ideias, eu sou um designer gráfico. O designer gráfico testa as ideias o tempo todo, cada rascunho é uma ideia que ele testou. E o que vai pra frente não vai, e se o shape ficar assim ou ficar daquele jeito, se a fonte vai ser essa ou aquela. É que a gente faz isso de um jeito tão natural que muito designer nem consegue parar pra perceber que a gente testa ideias numa velocidade frenética comparado a uma pessoa que está fazendo, às vezes, testando um modelo ali de uma turbina de avião para Embraer. Eu sei, não vai ser assim, o trabalho dele... Mas a lógica de experimentar e testar modelos diferentes, aliás, vale aqui estava vendo um vídeo esses dias, um desenho proposto pelo MIT de hélice de drone, que ele é como se fossem 3 arcos conectados, assim, 3 anéis juntos, e eles emitem menos ruído que se propagam. Então é um drone silencioso. Isso é um design de produto com engenharia, com ajuda de inteligência artificial. Então as IAs da vida, né, esses softwares já estão sendo acoplados, inclusive, né, no SolidWorks e Alias e ferramentas de modelagem da vida para explorar. Vale a pena olhar no no-code. Aí tem na listinha de ferramentas, né, além do Canva, do Figma, que vale a pena para o pessoal estudar. E o próprio Office, né, o PowerPoint, dá para fazer coisas incríveis no PowerPoint ali da vida, ou no Slides do Google, que você quiser.
E uma ferramenta que eu acho que essa vale a pena recomendar hoje, estamos em 2023, né, fazendo essa gravação, comecinho, afinal é a série de 10 anos a primar, porque nós é louco e estamos nisso há 10 anos, é o Unreal 5, né, a ferramenta de jogos que vai muito mais que jogos, vai para arquitetura, vai para design, dá para fazer quase de tudo, porque uma ferramenta de jogos é uma ferramenta de criar realidade, ou simular a realidade. Então dá para fazer tudo lá dentro, cenário, ambiente, né? Cenário, a gente pode falar até de cenografia para o ambiente real, para ambientes de gravação, né? E fazer um fake, uma coisa meio arquitetônica. Desenhar personagem, bom, Unreal 5, né? É bem popular. E essa é uma ferramenta que ela só é lançada a cada 8, 10 anos, porque de novo volta à pauta tecnológica. O Unreal 5 ele é compatível com o Xbox do momento, com as placas de vídeo do momento, o PlayStation que está agora, e a próxima geração. Então isso vai durar 8 anos. Então você investir no Unreal 5 agora, isso não é um jabá, né? Pode ser nas ferramentas similares. Aqui o Unreal é muito parrudo por ser de graça, né? Ele é de graça. E isso é o momento mais insano. Eu já vou jogar o link pro Blender, que o Vitão pode desenrolar mais, que é um mestre no Blender. Mas a gente tem essas ferramentas super parrudas de graça, né? Acessíveis para você construir o que você pretende, né? Explorar esses universos. Então, do mesmo jeito que tem as ferramentas para se especializar, tem a distopia, mas a utopia, assim, a gente tem ferramentas como nunca se teve antes, né? Os computadores são mais poderosos, são mais baratos. Tem essas ferramentas, muitas delas rodando em iPads e celulares, né? Android. Então, existe uma coisa assim, há um progresso acontecendo. Embora a gente sempre veja Mad Max e Cyberpunk, né? Parecendo que vai ser só essa bifurcação lá na frente, mas é possível também, né? A gente tem que conseguir imaginar esse futuro não distópico. Porque senão é fácil, né? Aceita e chora e, né? Vamos lá jogar videogame, então vou jogar COD e não preciso mais fazer design. É isso, né? Não vou fazer isso. Pensar em ferramentas, principalmente fomentar o que é open source, né? De alguma maneira é sempre muito legal, né? E como o Rafa falou, o Blender revolucionou a maneira com que a gente cria aqui na Primata, por exemplo. Então a gente vem usando ele há uns anos já, né? Acho que todo dia que se abre o Blender, fala, como é que essa ferramenta pode ser de graça? Não é possível, né? A gente sempre teve dificuldades antes em acessar ferramentas, sempre muito caro, né? A gente investiu em algumas, mas será que isso está valendo a pena, né? O investimento em uma ferramenta, né? É caríssimo, né? Assim como o Rafa comentou, o pacote Adobe não é barato, e porque ele é recorrente. E aí você não precisa nem comprar o Blender. Você pode, né? Se você quiser ajudar os caras, você consegue ajudar os caras, mas é de graça, totalmente de graça, totalmente com um suporte quase infinito, sabe? Então é impressionante, né? Eu acho que dá para explorar coisas muito grandes. Tem gente fazendo filme no Blender, né? Isso já há alguns anos, né? Ferramentas que são de graça são sempre o que agradam mais, mas falando de Blender e Unreal 5, elas são super ferramentas, né? Realmente. Não é uma ferramenta de graça que vai te limitar, ela vai abrir caminhos para você e tal. Então, acho que aí sim a gente está fazendo uma pequena propagandinha aqui. e eu queria engatar, né? Acho que a gente está chegando no finalzinho aqui, se me permite já pré-introduzir esse final. Isso faz parte de uma leitura de comportamento e pensando em ferramentas, né? Pensando em atuação, como eu já comentei, esse assunto é um assunto que está na nossa pauta o tempo inteiro, porque a gente trabalha com isso, que são processos, né, de design. Como fazer, né? Construir o como fazer. Então, a gente está sempre trabalhando nesse nível, o que é uma loucura, mas é muito legal. Então, a gente está sempre pensando na atuação, né, em como a gente consegue melhorar a eficiência do nosso trabalho. Então, a gente está desenhando o nosso próprio trabalho, como isso acontece, né, e atuando com outros agentes, né, prestando serviço e tal. E eu acho que a gente tem um caminho propositivo de mudar como as coisas são propostas, propor como as coisas são propostas, né? E aí, se você pensar em cultura de design, né, assim como o Rick comentou, né, para algumas pessoas isso tá muito travado, as pessoas não exploram isso, não pensam sobre isso, né? Usam conceitos, né, anciões, sabe, da maneira negativa, né? Então, como é que a gente pode atuar futuramente no design, mudando como o designer se comporta, mudando como ele pensa, e para conseguir trabalhar nessas, né, junto com essas tendências e atuar com essas mudanças, né? Eu acho que isso vai ser uma parte muito importante do trabalho, né, do ofício design em si. A gente se descola um pouquinho de
de conceitos travados e a gente passa a ser um holístico, né? Alguém que olha para uma gama de cenários e possibilidades e consegue trabalhar com tudo isso ao mesmo tempo. Então, não precisa se especializar em tudo. Em algumas coisas é sempre importante, mas é mais importante ainda conseguir ver que você está atuando em um monte de outras áreas ao mesmo tempo, né? E com outras pessoas, né? Saber se relacionar, saber aceitar que às vezes a opinião de um não designer ela é tão ou mais relevante do que a sua opinião de designer, né? E trabalhar com isso junto, né? Trazer isso para próximo, né? Ouvir muito, ouvir demais, fazer essa análise de cenário e repropor como a gente está atuando como um designer para o futuro. Essa visão do designer solitário, isso já acontece, na verdade, né? O designer que é o lobo solitário que vai resolver tudo, eu acho que esse cara aí, ele já não existe mais. E se ele existe, ele está pendurado no nome, né? E dentro dessa sua lógica, Vitor, dessa sua explicação, principalmente largar um pouco dessas âncoras, né, esses conceitos pré-estabelecidos, que são batidos quase que todo dia na vida de um designer, procurar interagir um pouco com a cultura, e principalmente com aquela cultura que você não está familiarizado, né? E isso só é possível quando você vive em grupo, você vive em comunidade. Porque assim, eu vou estudar a cultura afro, tem milhões de livros sobre a cultura afro. Você pode ler 10 mil livros, mas se você não vivenciar, você pode virar um bom leitor, um bom especialista, uma pessoa que pode opinar, mas nunca vai ser um designer, porque você não vivenciou, você não realizou a cultura afro, ou qualquer outra cultura, tá? Pode ser a japonesa. É uma postura antropológica. Então, sair um pouco desse universo, dessa bolha, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, mas é o que mais ilustra, né? A nossa bolha designer, os cânones que a gente cria, os cânones que a faculdade nos embute, né, e que a gente lá fica ticando no Pinterest, né? Sai um pouco disso, cara. Vai fazer um passeio, né, com guia negro pelo centro de São Paulo e saber a história do bairro da Liberdade até o bairro da Barra Funda para saber. Então, não adianta. Ser designer é vivenciar, é experimentar. Tem essa característica. E é assim que o nosso cérebro vai conseguir desamarrar. Acho que tem um ponto interessante que é talvez parar de procurar na internet, né? Todas as respostas, acho que vale a pena sempre procurar na internet, mas talvez largar a tela e buscar essa solução não no TikTok, não no Pinterest, não no Google, nem no ChatGPT, ou no Bard, ou no Bing. Buscar no mundo real, né? Ver a história real ali, as coisas, sentir os cheiros, né? Sentir as texturas, ver a coisa com uma outra luz, é um ponto sempre crítico que vai influenciar qualquer design. E aí volta para buscar as inspirações, as referências, né? Sair do Pinterest, às vezes você vai no museu e você vai ter uma ressignificância das coisas por ver, por exemplo, lá no Museu da História Afro, né? Mostrando os equipamentos e a história de como os escravizados trazidos para o Brasil eram mestres ourives e por isso eles iam para Minas Gerais para ajudar a trabalhar com aquele ouro, tanto ouro que era extraído da região. E é uma história que, isso talvez não esteja ali no Pinterest, a imagem da cultura negra, da cultura afro, trabalhando com ouro, né? Talvez isso não está treinado lá no Dali. Se eu digitar ourives, dificilmente vai aparecer. O ourives brasileiro dificilmente vai ser essa figura, mas essa é a figura mais correta, é a figura que a gente deveria ter. Errado historicamente, né? Veio aqui por causa de um absurdo, de um crime que foi o rapto dessas pessoas, né? Trazer essas pessoas contra a vontade. Mas essa é a história corada, é o sequestro, obrigado aí, dessas pessoas. Mas eu vou falando sobre inteligência artificial, querendo ou não, isso vai acontecer, né? O uso delas. E o que é bacana em 2023 isso ainda é fresco. A gente escuta sobre o Adobe Sensei, acho que já tem uns 8 anos, tá? Que a Adobe já anunciou sobre inteligências artificiais substituindo equipes inteiras de publicidade nas agências, né? Porque antes, lembrem, né? Antes o designer gráfico da agência de publicidade, ele ficava fazendo os banners em diferentes formatos para entrar no Google, né? Nos anúncios do Google. Olha só que tempo maluco, né? Hoje a gente só pensa em vídeo, né? Tá tudo em movimento. Então, aprender motion pode ser mais interessante para o designer gráfico hoje, mas voltando na inteligência artificial, dominar como escrever prompts, saber usar essa ferramenta, né? E não só as de prompt, tem inteligência artificial, acho que é da 3M, eu não vou lembrar agora o nome,
que ela avalia o seu design para ver como que o olho vai correr numa imagem gráfica, né? Ou ele tende a correr. O nosso olho ele segue um padrão de estímulos ali, porque ele vai puxar as cores, né? Que são mais estimulantes para os nossos sensores ópticos aqui e tal. Então, dominar essas ferramentas e os prompts é uma técnica muito interessante. Isso é absurdamente novo, né? O que eles estão chamando de prompt engineering. Mas isso é novo mesmo. E conseguir estudar, às vezes, poesia para instruir melhor a arte que você quer é interessante. Aí, só para eu fechar, depois tem mais coisa. Eu acho que a gente tem que falar sobre ética. Eu sei que a gente já passou do tempo, mas a gente tem que falar sobre aprender a estudar ética, sabe? E aprender a escutar. O designer ser menos tagarela como eu, talvez, e escutar mais. Importante a gente trazer sobre a inteligência artificial, o domínio. É o designer conseguir aprender a conduzir o projeto e entender a intenção por trás desse prompt. A intenção por trás de cada peça, trabalho que vai ser feito. Sendo a circularidade, se é um projeto sistêmico gigantesco, o que a empresa quer fazer com isso? Ela quer melhorar a reputação dela porque ela é uma empresa suja? Essa é a intenção, é isso que está por trás desse projeto. Ou ela quer de verdade, né? Ela não vai usar isso como uma moeda de branding ali, de repaginação da marca para melhorar o PR dela, e ela realmente quer fazer isso. Ou a intenção de um post, o que ela quer fazer. Então o designer, e volta porque a gente falou de entender o simbolismo, né? O que a gente falou lá na conversa anterior, sobre entender o que está na camada que só os humanos vão entender. Né? Esquece o pragmático, a inteligência artificial ela vai continuar pragmática. Você fala astronauta andando no cavalo, ele vai estar lá, astronauta montado no cavalo, beleza. Mas por que essa imagem? O que você quer fazer com isso? Né? Saber dar o direcionamento e ser mais um diretor de arte, um diretor de design, o cara que entende o que precisa ser feito, e aqui eu não estou falando o cara que impõe, mas o cara que escutou para saber sintetizar o prompt correto. Acho que esse é um estudo que vale a pena. Afinal, eu tenho amigos que estudam data science que conseguem gerar ilustrações melhores do que eu jamais farei na minha vida, porque eles masteraram gerar bons prompts de Midjourney ou de Dali, e eu não tenho interesse em virar um grande ilustrador. Mas eu vou trazer um ponto aqui que é interessante, é uma reflexão sobre a ética e tem a ver com comportamento. Quando a gente globaliza comportamentos, costumes culturais, a gente, de certa forma, vai fechando ou abrindo a boca de um jacaré do aprendizado dessa máquina. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso traz condição dessa máquina propor o medíocre. E para a gente construir um futuro, avançar evoluindo, a gente não pode aceitar esse medíocre. Eu acho que é obrigação do designer não aceitar esse medíocre, ao mesmo tempo de lutar quando o uso dessa máquina em relação a propriedades, pelo menos, não propriedades, não a posse, mas a falta de referenciação. Olha, o Vitor fez esse render 3D, a máquina foi lá e jogou na mão de um outro cara do outro lado do mundo e nem citou que o Vitor foi o cara que imputou aquela imagem para aquela máquina reutilizar e reprogramar uma outra imagem, sabe? Eu acho que é contra isso que a gente tem que lutar também dentro desse processo dessas máquinas. Esse é um ponto crítico, aliás, que provavelmente em breve, na verdade, assim que bater na Disney ou alguma coisa, uma grande empresa, vai cair os processos e aí eles vão adequar tudo, vai ter lei e tudo, vai ser rapidinho, vocês vão ver só. Mas tem o ponto de vista ético de que a Adobe como artista é muito bonito, mas espera lá, né? Você não pode ter uma ferramenta de produção em nível industrial gerando arte e copiando os artistas sem acreditar, sem eles ganharem nada. Isso tudo provavelmente vai ser bem estruturado em breve, né? Com royalties, vão ser ferramentas pagas e tal, que é o jeito que tem que ser, porque não dá pra ficar, sabe, usando as coisas de graça dos outros desse jeito, e aí esse cara vai morrer de fome, o artista que demorou a vida inteira pra chegar no estilo, e você vai lá e... azar o seu, agora todo mundo pode gerar essa mesma arte porque cita o seu nome no final do prompt, sabe? Não pode ser assim, essa pessoa ela tem que ganhar alguma coisa financeiramente, um sustento, ou uma renda universal, né? Aí se alguém quiser debater isso depois a gente conversa, mas essa pessoa precisa ter um sustento pra ela, porque é o ganha-pão dela, é o artista, ela investiu a vida nisso. Tem que acontecer. Se a arte dela é boa e é usada, ela tem que ser valorizada, né? Aí a gente vai falar do valor do design em algum dia da vida aí, mas não pode ser assim, né? Não pode ser tudo caridade e quem que paga os boletos, as contas, né? Esse é um ponto da ética muito importante. Além de outros, né? Acho que
A gente nem precisa mais falar tanto assim, mas é importante lembrar pontos tipo dark patterns, né? Coisas macabras, padrões macabros de usabilidade, viciar as pessoas naquilo. É muito fácil ir para esse caminho do design, né? Porque é o caminho que vai dar o sucesso rápido, teoricamente rápido, né? Ou uma bolha, uma flopada gigante. E isso entra em voltar para a ética, né? Lembrar na essência humana e ler ficção científica ou assistir filme ou escutar livros é bom porque sempre vai lá num futuro muito distante, mas falando de coisas muito essenciais, né? Valores muito essenciais que às vezes tem um vício cultural da época, às vezes eles já conseguiram romper esses vícios, mas é sempre importante o designer estar olhando isso. Vai ler uma filosofia, qualquer coisa, um livro, não tô falando de Monja Cohen e Karnal, tô falando de filosofia mesmo, né? Talvez assistir uma aula do Clovis, aí pode ser, uma aula do Clovis a gente vai recomendar bem. Aquelas de 1h30 na PUC, sabe? Aquelas que ficam... Era PUC? Eu não lembro onde que era. Não, Unicamp. No podcast, é a pamonha. Vamos fechar? Muito bem. Vai ter caga e taca? Bora pro caga e taca rápido? Momento caga e taca. No caga e taca, vou colocar 3, tá? Dessa listinha que eu tenho. O primeiro é políticas do design. Eu acho que é muito legal a gente começar a ver o design num nível político e design de sistemas. Hoje a gente estava falando de um termo que é o Citizen Experience. Eu nem sei se isso já existe, né? Eu nem fui dar um Google para confirmar, mas o Citizen Experience e o design da política, o design de sistemas de vivência, né? De sociedade. Isso tem a ver com cultura, e o livro Políticas do Design ele fala sobre cultura e como as coisas não podem ser só jogadas de um lado para o outro. E agora eu vou usar uma typeface arábica porque eu quero fazer uma homenagem e de repente você está ofendendo demais essa população. Então vamos estudar um pouquinho sobre isso, que é muito interessante. Uma masterpiece que existe na Netflix chamada Arcane, que é a série do LoL. Eu nunca joguei League of Legends, mas jogava Dota, entendo como que é o jogo, mas a série do Arcane é uma coisa de outro mundo. E aí o pessoal da Riot soltou ali no canal do YouTube deles alguns episódios, eu não vou lembrar agora quantas partes são, sabe? 4, 5 partes de 1 hora, explicando a produção dessa série, que é um absurdo. Frame por frame, ilustradores da Europa e do mundo todo foram lá para a França ajudar a desenhar quadro a quadro dessa série, visualmente incrível. E desculpa, não tem dali que resolve esse rolê, pelo menos não ainda. E é um material de referência muito, muito legal. E um cara que a gente já citou hoje que vale a pena ver é o canal do Design Theory, que tem ali uns vídeos bem bacanas, né? Porque todos os produtos parecem o mesmo. Eu acho que esse é um bem legal, que ele fala exatamente sobre esses padrões por trás. E também os de inteligência artificial, que tendem a sair cada vez mais e tal, mas estão aí. Eu termino meu caso aqui, eu encerro meu caso. Eu parei por hoje. Vou endossar o Design Theory como um canal de referência, sempre lembrando que qualquer comunicador vai ter algum viés, então qualquer conteúdo que você for ler, sempre leia de maneira crítica. Eu acho que esse pode se caracterizar como o Kagitaka, né? Esse cuidado com qualquer conteúdo que você for consumir, né? Não leve isso como uma verdade, tenta ver, né, em que contexto que, né, aquele produtor de conteúdo tá falando e por quê, mas de qualquer maneira, né, o Design Theory tem um monte de vídeos sobre um monte de áreas de design, né, um monte de análises, né, no geral. Esse específico do que as coisas estão, né, os produtos estão mais parecidos, ele é realmente um destaque aqui. E ele pautou parte dessa conversa, né? E a gente se identificou muito com isso. Eu acho que, provavelmente, se você é um designer, você vai se identificar com algum vídeo dali, né? Então, explorem conteúdos de design no geral, né? Eu acho que vale, não só conteúdos, mas, né, explorações mais amplas sobre o design, expandindo ainda mais explorações mais amplas de outros contextos, outras culturas, assim como o Rick já trouxe na nossa conversa, né? Façam isso, explorem, e aí você vai ter um monte de conteúdo para conseguir trabalhar e manipular e transformar. Né? Legal, então. Bom, o meu vai ser um conteúdo do podcast Café Filosófico. É o episódio 5, o que é ser brasileiro, com o Mário Mendeiros, que é pesquisador, sociólogo e docente da Unicamp, para a gente aterrissar um pouquinho na nossa cultura e se assumir, sabe? Trazer esse tempero da cultura brasileira para essa maneira de a gente enxergar o mundo, porque quando isso acontece, não há no planeta sociedades, civilizações, culturas que não admirem. Isso é comprovado. Toda vez que o design brasileiro ele se assume, ele fala assim, essa é a minha visão em relação ao mundo, a partir da ótica de ser brasileiro, de conseguir transitar por esse país tão continental, a gente é premiado, a gente é reverenciado, a gente ganha destaque,
Enfim, então o meu Kagitaka é para contribuir um pouco sobre essa visão mais filosófica, mais da escuta do aprendizado e da referência que não é aquela referência do Pinterest, do Behance, do abduzido, de tudo que a gente sabe, né? E vale aqui uma menção de que nos bancos de imagens falta uma representatividade do brasileiro comum, do brasileiro médio, né? Ou pelo menos daqueles 54% da população que não são representados pela família tradicional norte-americana com antecedentes saxônicos ou qualquer coisa do tipo nos cartazes pelas cidades, assim, nos outdoors e nos anúncios dos aplicativos. O Brasil tem uma etnia ou uma mescla de etnias própria e isso não é representado, né? Valeu, é isso aí, muito bom. Ó, e fiquem ligados, hein? A gente tá fazendo isso semanalmente, então semana que vem tem mais e nas próximas semanas também com outros assuntos talvez mais complexos, talvez mais simples, quem sabe. Veremos. Então, boa noite pra você, Rafa, pra você, Vitor, e quem escutou a gente. Até a próxima. Obrigado pela paciência. Até. É isso, abraço a todos. Tchau, valeu. Vou fazer uma de He-Man agora. Vou estrear essa. Se tivesse o Gui, ia ser o momento Gui-Man. Lembrem-se, a principal ferramenta do homem ainda é a mesma. O Sapiens não vai parar de modificar o seu ambiente e o mundo à sua volta. Ele foi forjado através da criação do artificial e ele vai continuar mudando o artificial e se modificando com isso. O futuro do design é o próprio Sapiens. O futuro do design são intrínsecos e a única ferramenta que a gente tem e vai continuar existindo sempre ao nosso dispor, e usem com sabedoria, e usem o cérebro. E com essa eu me despeço. Tchau, tchau. He-Man, eu vou te pegar, He-Man! O Papo Primata é uma realização Primata Criativo em parceria com o estúdio Santeria.